Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 10, considerações sobre a propagação da mediunidade curadora. Hoje a gente vai para a parte 2, que eu dividi esse texto aí que ele é grande, tá? Se essa faculdade fosse privilégio de um indivíduo, passaria despercebida. Considerá-la-iam como uma exceção, um efeito do acaso, essa suprema explicação, que nada explica e a má vontade facilmente poderia abafar a verdade. Mas quando virem os fatos se multiplicarem, serão forçados a reconhecer que eles não se podem produzir senão em virtude de uma lei, que se homens ignorantes triunfam, onde os cientistas falham, é que os cientistas não sabem tudo. Isto em nada prejudica a ciência, que será sempre a alavanca e o resultante do progresso intelectual. Só o amor próprio daqueles que a circunscrevem aos limites de seu saber e da materialidade apenas pode sofrer com isso. De todas as faculdades medianímicas, a mediunidade curadora vulgarizada é a que é chamada a produzir mais sensação, porque há, por toda parte, doentes em grande número, e não é a curiosidade que os atrai, mas a necessidade imperiosa de alívio. Mais do que qualquer outra, ela triunfará sobre a incredulidade, tanto quanto sobre o fanatismo, que vê em toda parte a intervenção do diabo. A multiplicidade dos fatos forçosamente conduzirá ao estudo da causa natural, e daí a destruição das ideias supersticiosas de feitiçaria, de poder oculto, de amuletos, etc. Se considerarmos o efeito produzido nos arredores do campo de Chalons por um só indivíduo e a multidão de pessoas sofredoras vindas de 10 léguas de distância, poderemos imaginar o que isso seria se 10, 20, 100 indivíduos aparecessem nas mesmas condições, quer na França, quer em países estrangeiros. Se disserdes a esses doentes que eles são joguetes de uma ilusão, eles vos responderão, mostrando a perna restaurada, que são vítimas de charlatães. Eles dirão que nada pagaram e que não lhes venderam nenhuma droga. Se disserdes que eles abusaram de sua confiança, dirão que nada lhe prometeram. É também a faculdade que mais escapa à acusação de charlatanice e de fraude, porque ela desafia a troça, pois nada há de risível num doente curado que a ciência havia abandonado. O charlatanismo pode simular mais ou menos grosseiramente a maioria dos efeitos mediúnicos, e a incredulidade neles procura sempre os seus cordões. Mas onde encontrará os fios da mediunidade curadora? Podem ser feitos certos truques para imitar os efeitos mediúnicos, e os efeitos mais reais, aos olhos de certa gente, podem passar por golpes de mestre. Mas o que faria quem pretendesse imitar as qualidades de um médium curador? De duas uma: ou ele cura ou não cura. Não há simulacro que possa produzir uma cura. Além disso, a mediunidade escapa completamente à lei sobre o exercício ilegal da medicina, porque não prescreve qualquer tratamento. A que penalidade poderiam condenar aquele que cura só por sua influência, secundada pela prece, que além disso nada pede como pagamento por seus serviços? Ora, a prece não é uma substância farmacêutica. É, em vossa opinião, uma tolice, que seja, mas se a cura está no fim dessa tolice, que direis vós? Uma tolice que cura vale bem mais do que remédios que não curam. Puderam proibir o Sr. Jacob de receber os doentes no campo e de ir à casa deles. E se ele submeteu, dizendo que não retomaria o exercício de sua faculdade senão quando a interdição fosse levantada oficialmente, é porque, sendo militar, quis mostrar-se escrupuloso observador da disciplina, por mais dura que fosse. Nisto ele agiu sabiamente, porque provou que o espiritismo não conduz à insubordinação, mas aqui é um caso excepcional. Considerando-se que essa faculdade não é privilégio de um indivíduo, por que meio poderiam impedi-la de se propagar? Se ela se propaga, de bom grado ou de mau grado, terão que aceitá-la com todas as suas consequências. Dependendo a mediunidade curadora de uma disposição orgânica, muitas pessoas a possuem, ao menos em germe, que fica em estado latente, por falta de exercício e de desenvolvimento.
É uma faculdade que muitos ambicionam com razão, e se todos os que desejam possuí-la a pedissem com fervor e perseverança pela prece, e com um objetivo exclusivamente humanitário, é provável que desse curso sairia mais de um verdadeiro médium curador. Não é de admirar ver pessoas que, a princípio dela, não parecem dignas e são favorecidas com esse dom precioso. É que a assistência dos bons espíritos é franqueada a todo mundo, para todos abrir o caminho do bem, mas ela cessa se a pessoa não souber tornar-se digna dela, melhorando-se. Dá-se aqui como os dons da fortuna, que nem sempre vêm ao mais merecedor. É então uma prova pelo uso que ele dela faz, felizes aqueles que dela saem vitoriosos. Pela natureza de seus efeitos, a mediunidade curadora exige imperiosamente o concurso de espíritos depurados, que não poderiam ser substituídos por espíritos inferiores, ao passo que há efeitos medianímicos, para cuja produção a elevação dos espíritos não é uma condição necessária e que, por essa razão, são obtidos pouco mais ou menos em qualquer circunstância. Certos espíritos, até menos escrupulosos que outros, quanto a estas condições, preferem os médios em que encontram simpatia, mas pela obra se conhece o operário. Há, pois, para o médium curador, a necessidade absoluta de conquistar o concurso dos espíritos superiores, se quiser conservar e desenvolver sua faculdade. Senão, em vez de crescer, ela declina e desaparece pelo afastamento dos bons espíritos. A primeira condição para isso é trabalhar a sua depuração, a fim de não alterar os fluidos salutares que ele está encarregado de transmitir. Essa condição não poderia ser suprida sem o mais completo desinteresse material e moral. O primeiro é o mais fácil, o segundo é o mais raro, porque o orgulho e o egoísmo são sentimentos mais difíceis de extirpar e porque várias causas contribuem para superexcitá-los nos médiuns. Quando um deles se revela com faculdades um pouco transcendentes, falamos aqui dos médiuns em geral, escreventes, videntes e outros. Ele é procurado, adulado e mais de um sucumbe a essa tentação da vaidade. Em breve, esquecendo que sem os espíritos nada seria, ele se considera indispensável e como único intérprete da verdade, ele denigre outros médiuns e se julga acima dos conselhos. O médium que assim se comporta está perdido, porque os espíritos se encarregam de lhe provar que ele pode ser dispensado, fazendo surgir outros médiuns mais bem assistidos. Comparando a série das comunicações de um mesmo médium, facilmente podemos julgar se ele cresce ou se degenera. Quantos temos visto de todos os gêneros cair triste e deploravelmente no terreno escorregadio do orgulho e da vaidade. Podemos, portanto, esperar o surgimento de uma multidão de médiuns curadores. Entre eles, vários se tornarão frutos secos e eita, que nome! Muitos se tornarão frutos secos, depois de ter emitido um brilho passageiro, ao passo que outros continuarão a elevar-se. Dependendo da palavra, não vou falar não. Vou pagar mico aqui que eu não consigo falar. Bom, então vamos lá. No texto de hoje, ele está falando para a gente que charlatanismo é possível acontecer em todos os tipos de mediunidade, mas a curadora é mais difícil, porque se o médium precisa de um espírito superior que traga os fluidos de acordo com o assistido que ele precisa para o seu tratamento e para a sua cura, como é que essa pessoa vai se curar com espíritos obsessores? Porque o charlatão, ele está junto com o espírito obsessor, com o espírito de má índole, com o espírito ignorante, que são espíritos que não sabem, não conseguem movimentar fluidos de cura. Então, aquela pessoa vai chegar doente e vai sair doente. Não vai ter melhora. Isso não significa que ela, sendo tratada por espíritos superiores, ela vai sempre ser curada. Nós vimos ontem no texto que não é assim que acontece. A pessoa precisa ter merecimento, precisa estar no momento que ela já usou a sua doença, a sua comorbidade como deveria, já aprendeu com ela, então agora é chegar no momento da sua melhora. Então, com o espírito superior, ela também vai ter a melhora ou cura.
Mas se ela não chegou nesse grau, se ela não pode ser curada ainda, se ela precisa ainda da comorbidade como uma forma de melhoramento interno, a sua reforma íntima está dependendo dessa comorbidade, ela não vai ser curada por espírito superior, mas pode acontecer dela ser tratada também por um espírito inferior, por pessoas que são charlatões, né, que fala. São pessoas, o charlatão, ele tem uma diferença muito grande do médium que trabalha por desejo de fazer o bem. A primeira coisa que o charlatão faz, gente, ele cobra. Ah, mas um centro espírita precisa pagar água, luz, telefone, tem assistência aos necessitados, então o centro precisa de dinheiro. Eu frequento um centro desde os meus 16 anos de idade, o Caminho da Luz. E eu não vejo o Caminho da Luz pedindo dinheiro. Eu já fui trabalhadora assídua da casa, hoje eu trabalho por tabela, mas eu já fui trabalhadora assídua de estar ali todo final de semana, toda semana dentro do Caminho da Luz. E mesmo sendo trabalhador, ninguém pedia dinheiro para nós, que dirá para quem vai lá para ser assistido. Quando eles precisam pagar uma água, uma luz, um telefone, quando eles têm alguma ação para fazer e precisam de dinheiro para comprar alimentos, eles fazem feira do livro, eles têm a biblioteca que vende livro, toda palestra você pode passar pela biblioteca, comprar um livro que vai estar ajudando a casa. Eles têm cantina, eles fazem brechó. Então não tem necessidade de ficar pedindo dinheiro. O centro não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Exige pintura, reforma, como qualquer outro espaço físico. E eles estão sempre em movimento de doações, mas não de dinheiro. Então as roupas velhas que as pessoas doam, algumas vão para os assistidos e outras ficam no centro para virar brechó. E os assistidos, às vezes, compram roupa do brechó, porque não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, compram uma semi-nova. Então, assim, a gente acaba fazendo o bem de várias formas, sem utilizar dinheiro. Sem aquela ânsia de ficar pedindo dinheiro. Hoje em dia se pede dinheiro o tempo todo por Pix. Tem centro que vive por Pix. Eu também sou trabalhadora por tabela do SEJA. É um centro que tem a raiz espírita, os estudos são espíritas, porém eles têm várias atividades alternativas ligadas a trabalhos espiritualistas, né? E lá eu não consigo ir levar um mantimento, por exemplo. Então eles assistem pessoas. Tem pessoas cadastradas que recebem cesta básica todo mês. Eu não consigo ir lá para levar um café, um açúcar. Eu não consigo ir lá sempre. Então o que eu faço? Aí eu peço Pix deles, mando o dinheiro e alguém compra para mim o arroz, o café, o que precisa para colocar naquela cesta. É diferente. Agora, se num passe que a pessoa vai tomar é cobrado, tem coisa errada aí. Os trabalhos que são cobrados, se às vezes eu vejo, né, em alguns centros tem alguns cursos ou alguns tipos de trabalhos que não são espírita e que estão usando o espaço daquele centro espírita, aí ele vai ser cobrado. Mas o trabalho espírita, ele não pode ser cobrado, de jeito nenhum. Aí é charlatanismo. Eu fiz cirurgia espiritual. Se me cobrassem 1 centavo pela cirurgia, e olha que eles usam álcool para poder desinfetar, tem os lençóis, tem que lavar, tem que cuidar do ambiente onde vai ser feita a cirurgia. Mas não foi cobrado 1 centavo para mim. Se for cobrado a espiritualidade que está ali, ela não aprova. É charlatanismo. Não pode ser cobrado. Então, para a gente saber se aonde eu estou indo me tratar tem charlatão ou não, é simples. A primeira grande diferença, está sendo cobrado alguma coisa para você? Se está sendo cobrado, esquece. A espiritualidade superior não trabalha dessa forma. Eles trabalham por caridade. Eles trabalham por dedicação, sem querer nada em troca.
e com humildade. Não tem essa história de outdoor, não, sabe? Hoje faremos cirurgia espiritual, apareçam. Não é desse jeito, não. É importante propagar as atividades de um centro espírita, mas também com a tranquilidade, sem outdoor, sem mostrar muita coisa, né? Eu vejo assim que tem alguns palestrantes que às vezes são velhos até como palestrante ou são recém-formados aí, e eles estão fazendo aquelas propagandas para colocar no Face, Instagram, que eles vão estar em determinado lugar. Tem algumas propagandas que só falta vir com a luzinha piscando. Estarei em tal lugar, compareçam, tal. Dependendo do convite, da forma que é feito o convite, a figura que é colocada, os vídeos que são feitos convidando, tá fugindo um pouquinho do que é humildade. Lógico, você tem que fazer uma propaganda dizendo onde você vai fazer a sua palestra, porque senão ninguém comparece, não sabe que você vai estar lá. Mas faz em forma de um convite amigo, uma coisa simples, uma fotinho sua para te reconhecerem, né? Mas sem muito glamour. Isso aí a espiritualidade superior condena. Porque se fosse assim era para Jesus. Jesus! Tá cheio de luzinha em volta dele até hoje. E a gente não vê. Grande parte dos locais religiosos colocam ele ainda pendurado numa cruz. E quase pelado, né? Então não é que a gente tem que crucificar Cristo, não. Eu só estou dando um exemplo de que Jesus, que é Jesus, ele aparece pra gente ainda muitas vezes dessa forma. Só com aquele tecido em volta ali do órgão genital dele, muitas vezes, né? Sem nada. E por que a gente tem que ficar aparecendo pros outros todo cheio de glamour? Jesus quer que a gente chegue nele pela simplicidade. O médium tem que querer que as pessoas vão buscar a ajuda dele pela simplicidade. Ele tem que ser simples. A espiritualidade cultua isso. Então, se a gente quer saber se é charlatanismo ou não, basta a grande diferença. Tá cobrando? Cuidado. O curador, ele demonstra que é curador como a pessoa sai. Mesmo aquele que não é curado, ele vai se sentir melhor. Vai ter uma melhora ali. Alguma coisinha. Nem que seja o estado de espírito da pessoa. A leveza dela, a tranquilidade, a paz, o equilíbrio. Então, isso demonstra que foi feito um trabalho sério. E quando é feito um trabalho sério, o que a justiça dos homens pode ir contra? Porque tem gente que tem medo de desenvolver esse lado mediúnico. Todos nós temos essa potencialidade. Todos nós podemos desenvolver esse lado médium curador. Mas para isso a gente precisa desenvolver a nossa moral. E a gente desenvolvendo a nossa moral, alguns têm medo de ser médium curador. Porque vão me acusar de charlatanismo, porque a justiça vai vir em cima, a polícia vai vir em cima. A gente não tem que ter medo disso. Ter medo porque você vai fazer uma prece para uma pessoa? Porque o médium curador, ele não vai rasgar a pele da pessoa, cortar a pessoa, não. Ele vai fazer uma prece. Só que ele, por ter uma moral boa, ele se enturma com espíritos bons que vão trabalhar através desse médium e curar a pessoa assistida. E você vai ser acusado do quê se você curou? Se você fez o que a ciência não fez? Você tem medo do quê? Você não está aplicando remédio, você não está dando tratamento, você não está fazendo receita. Você apenas fez uma prece. Só que nessa prece, os fluidos, a energia que o plano espiritual tem para aquela pessoa passou por você e foi até a pessoa, e curou a pessoa, e tratou a pessoa, e melhorou a pessoa. Se te acusarem de qualquer coisa, você vai ser preso pelo quê? Já o malandro, ele cobrou. O charlatão, ele vai ser julgado e condenado, porque ele está cobrando. E não dá pra gente fingir uma cura. Se a pessoa se curou, ela vai sair dali falando, eu me curei, eu melhorei. Então, o charlatão não tem como ele fazer teatro. Não tem como ele inventar uma cura. Agora, o curador, ele não inventa. A cura acontece.
Tá aí a grande diferença, para a gente poder entender o que o texto trouxe para nós hoje. Existem diferenças entre o curador e o charlatão. E a gente tem que estar atento quanto a isso. Não existe pena, não existe prisão, não existe perseguição por parte de uma justiça ao médium curador. Porque ele nada mais é do que um instrumento da espiritualidade, onde ele só faz o quê? Uma prece. O curador não pode ficar dando receita. Não pode ficar fazendo tratamentos com a pessoa. Não pode indicar ela para algumas coisas físicas, por exemplo. O curador, ele só vai fazer a prece. E através dessa prece, se chegar o momento da pessoa se curar, se melhorar, vai ocorrer. E qual é o crime de você fazer o bem para uma pessoa, fazer uma prece? Então, não tenhamos medo de desenvolver a nossa mediunidade, se for permitido por Deus, que quem está me ouvindo se torne um médium curador, seja feita a vontade de Deus. Se quem está me ouvindo está em dúvida se deve passar por um médium curador ou não, saiba que o curador não cobra nada, ele tem uma conduta reta, ele é do bem. Já o malandro se faz de curador, mas nada disso. O espírito zombeteiro adora ficar junto com os malandros, os que são charlatões, que se dizem curadores. Cuidado com esse pessoal aí. Realmente, esse sim, podem trazer um prejuízo muito grande para quem vai procurar ajuda.